Meu nome é Wanderson Gomes Apolônio. Apolônio com 2 P's. Nasci na Travessa Saião Lobato 25. Popularmente, Buraco Quente, mas hoje aí dividiu o morro, um monte de nome, Travessa Aníbal, é o que se chama hoje. Minha mãe nasceu no mesmo local. Minha mãe nasceu no dia 18 de junho de 39. Existem algumas entrevistas por aí que diz outra coisa, mas essa é a data de nascimento de minha mãe. Tem entrevistas por aí que dizem outra coisa. Não é. Essa é a data de nascimento da minha mãe. Você pode falar para a gente também o nome dos seus pais? Oswaldo Apolônio Filho é o nome do meu pai. Minha mãe, Neide Francisco Gomes. Okay. E você é filho único? Você teve outros irmãos? Eu tive uma irmã chamada Silvia Gomes. Ela recebeu o sobrenome de Santana, que a minha mãe veio a se casar com uma pessoa maravilhosa que foi o meu padrasto, Carlos Santana. Minha mãe teve 3 irmãs, Maria Ruth Francisco Gomes, Ocideia Francisco Gomes, Marieta Francisco Gomes. E o que você sabe sobre a sua tia, sobre a tia-avó Alina? A Dindia Alina, há muitas controvérsias sobre isso quando se fala nisso. Eu vou contar o que relativamente eu sei, basicamente pela minha mãe e pela minha tia Deia, Ocideia, que era a tia Deia. A Dindia Alina, na história, ela foi, junto com o irmão dela, Noel Camelim, mestre-sala e porta-bandeira da Mangueira. E ela ficou, e quando ela deixou de ser porta-bandeira da Mangueira, ela veio ser baiana da Mangueira. Ela só andava com um pano na cabeça. Dindinha Alina morava no Largo do Careca. O morro, naquela época, tinha 3 bicas. Uma no Largo do Careca, uma na entrada do buraco e uma lá em cima na pracinha. Ela morava em frente à bica, ali em frente à casa da dona Isaura. Morava ali, Largo do Careca, Dindia Alina. Ela adorava ir para a feira para pegar laranja-lima. Aí vinha, descascava aquela porrada de laranja-lima para ficar sentado chupando laranja-lima. E você ia com ela para a feira para pegar laranja? Você ia com ela? Como era? Cara, a gente ficava... ela teve um filho chamado Antônio Carlos. E Antônio Carlos ele era muito problemático, mas a gente ficava, todo mundo, não era só eu, ficava as crianças todas, que não eram poucas, esperando para poder pegar a laranja quando vinha. E ela já sabia, ficava descascando. Vocês não param, nunca tem laranja, eu não vou chupar laranja, porque vocês param a laranja toda. Mas, no fundo, ela também gostava daquilo. Era muito legal. E como que era o morro nessa época, né? A comunidade da Mangueira? O morro era diferente porque existia uma coisa chamada respeito. Entendeu? Todo mundo considerava todo mundo. Era totalmente diferente. Existia uma coisa chamada respeito, consideração, todo mundo. Era muito bom. Era diferente, era outra coisa. Você jogava bola, eu me lembro que ali, naquela parte ali perto do Inferninho, é uma parte do morro, o Inferninho, mas tinha uma área que nós chamávamos de frente. A gente jogava bola ali. Hoje não tem que fazer conta. O filho da fulana casou, aí aumentou mais uma casa, puxou um pouquinho mais para frente, botou mais para cima. Os becos, que eram muito largos, começaram a ficar estreitos, porque cresceu, né? Mas era muito bom. E o grande detalhe é que, qual é a diversão que você tinha? Eu me lembro que, assim que asfaltou o Buraco Quente, criou um carro chamado Murilão. Era um carro de roda de bilha grandão, que à noite só descia os carros do Buraco Quente. Até que houve um acidente, o Murilão capotou, uma porrada de gente ferida, o Murilão capotou. Mas era muito bom o morro, era muito bom o morro. E qual é a grande vantagem que o morro, a favela, a comunidade tem? Você tem tudo dentro do morro a hora que você quer. 1h da manhã você pode sair, que você sabe onde você ia comprar aquilo outro. Você tinha isso tudo dentro do próprio morro. E ela tinha alguma religião?
Na realidade, nós éramos católicos, né? Católicos, todos são católicos, sei lá, mas éramos católicos e macumbeiro. Não é que seja macumbeiro, mas ela, mesmo sem entender, sei lá se ela entendia, não entendia tanto do que eu entendo hoje, né? Mas era católica só, eu acho, sei lá. Entendi. Embora, não sei se a conversa vai chegar a um ponto aí depois, mas a princípio eu era católico. Vamos ver o caminho que vai levar o papo aí com vocês. E como foi, assim, os primeiros contatos dela com o samba e o carnaval? Se você mora no morro, naquela época, você só tinha duas opções. O garoto era bater na lata, que o sonho do garoto era ser da bateria. Ponto. Não existia rainha de bateria. Então, o lance seria ser o quê? Porta-bandeira. Ela chegou à porta-bandeira por um concurso feito pelo Xangô. O concurso feito pelo Xangô foi, pelo que eu ouvi, foi dentro do Buraco Quente, quase onde é a escola Humberto de Campos. Ali foi um concurso onde todos poderiam se inscrever, né? E ela se inscreveu e foi escolhida nesse concurso. Ela tinha 12 para 13 anos. Então, a gente pode dizer que a infância dela, basicamente, foi dentro da quadra. Sim, eles roubavam garrafa. A quadrilha de mulheres roubavam garrafa para vender, para terem dinheiro para a mangueira. Olha, que interessante. Eles roubavam garrafa para vender. O grande comércio melhorzinho que tinha isso aqui é do lado de lá, chamado Jockey. Tinha o cinema Marajá. Então, eles iam com um livro de ouro para o comércio dali assinar o livro de ouro para poder angariar fundos. Aqui no morro, que era aqui, acho que aqui do lado da olaria, tinha um mercado, vamos dizer que fosse um mercado, chamado Venda Nova, que vendia uma batata, um troço. Naquela época era assim. Naquele tempo, mestre de porta-bandeira, era amor, não existia grana. Era amor, era coração. A minha mãe nunca levou um centavo. Mas a minha mãe, a diretoria, fazia tudo o que ela queria. Certo? Então, naquele tempo, a loja do carnaval era na Rua da Alfândega, chamada Silmer. Só se comprava ali, que a Silmer tinha os artigos de primeira. Era só ali. Era o seu Rui ligava, chegou aquilo que você... E o titio delegado não fazia compra para ele. Quem fazia as compras era minha mãe. Ele deixava ela escolher. Tudo com você é muito chata, eu não vou com você resolve tudo. Aí ela ia e coisava tudo. E eles faziam a roupa com o seu Edson. Seu Edson foi um grande destaque da Mangueira. Ele era um grande costureiro e ele fazia a roupa dela e dele. Só que quando ela foi fazer a roupa, ela estava grávida da minha irmã. E quando ela pegou a roupa, a situação dela era outra, né? Mas trouxeram a roupa para casa, tudo certo. Quando ela foi botar a roupa, naquele tempo, os ônibus paravam ali, Xangô começava a apitar, o outro diretor de harmonia apitava pelo meio do buraco quente, está dizendo que tem lá o ônibus para todo mundo descer para pegar o ônibus. E a choradeira que estava dentro de casa, que a roupa não entrava. Aí rasga a roupa aqui na lateral, e o Miltinho é que deu os alfinetes de fralda, que botou aqui todas as laterais, foi todo de alfinete de fralda. Só que a sandália não entrou no pé, o pé estava inchado. Aí desceu e foi descalço. Ela desfilou descalça. Qual foi a nota? 10. E com quem ela aprendeu a dançar? Aí eu poderia te dizer que com a Dindialina, ou Canininha, não sei, a inspiração. Aí eu tenho um exemplo. A minha prima Patrícia veio ser porta-bandeira, porque viu a minha mãe.
Entendeu? A sua irmã não chegou a... A minha irmã, eu vou te dizer o que é... Aí vou misturar as coisas, já que você perguntou. A minha mãe, quando ela se mudou daqui e foi morar aqui embaixo na Praça H, a minha irmã, antes da minha irmã nascer, ela combinou com o meu padrasto que eles tinham comprado uma loja no Mercado Cadeg. O Mercado Cadeg estava iniciando. Pegaram a loja ainda no osso. E minha mãe estava crente que a loja seria... Que o meu padrasto chegou e disse, comprei uma loja para você. E minha mãe tinha acabado de se formar no Senai. Naquele tempo era muita peruca, muito não sei o que lá. A minha mãe tinha se formado em cabeleireira. E ela achou que estava tudo pronto para ela abrir um salão. Ele montou um restaurante para ela ser motorista de fogão. Minha mãe ficou pé da vida, mas mergulhou de cabeça e botou lá a Bar da Neide, que na década daquele, quando tinha aquele sabor, os meninos da Mangueira, o bar da minha mãe, eu era moleque, e o bar da minha mãe só vivia lotado. Não tinha um caminhão que subisse e não passasse lá para pegar uma boa baiana da Neide. Entendeu? O bar dela vivia muito lotado. Muito lotado. Então, minha mãe ela foi uma grande guerreira porque ela foi mãe solteira, abandonada pelo meu pai. Então, minha mãe foi... Cara, a minha mãe... Ela podia ter me dado para alguém. Ela era muito nova. Um monte de gente da Mangueira trabalhou na fábrica cerâmica. A minha mãe ia para a porta da fábrica. O seu Raimundo de Castro, também trabalhava lá. Ela chegava lá, vem pegar o leite do teu filho. Leite do teu filho. Dinheiro para o leite do teu filho. Aí vinha lá o leitinho para mim, essas coisas para mim. Então, assim, a minha mãe, para mim, ela foi uma grande guerreira e sofreu muito por estar doente e ter dentro da cabeça dela, ela me abandonou. Ela estava doente, ela sabia que estava doente, escondeu o tempo todo de mim, e ela faleceu no dia do aniversário de 15 anos da minha irmã. Todos da família xingando a minha mãe, dizendo que a minha mãe estava em São Paulo, porque foi o que eu disse a todos, que a minha mãe estava em São Paulo, e minha mãe estava internada, e ninguém sabia que a minha mãe estava internada. E eu não podia dizer a ninguém que a minha mãe estava internada, porque minha mãe me pediu para mim não dizer a ninguém que ela sonhava com a festa de 15 anos da minha irmã. Minha mãe faleceu momentos depois que eu entrei na igreja com a minha irmã. Eles estavam todos na festa de 15 anos da minha irmã, eu já estava em casa quando eu recebi a notícia que era para mim ir para o hospital, que a minha mãe não estava passando bem. E eu disse, e minha mãe, o medo da minha mãe me deixar sozinha era tanto que ela fez eu me casar. A minha mãe fez eu me casar para mim não ficar sozinho. De 1954, 1980, a dona Neide desfilou todos os anos na Mangueira, né? Com exceção de alguns anos. Não, só teve um ano que ela não desfilou na Mangueira. Só um ano. Um ano. E aí foi por conta de uma desavença com a diretoria da escola. Você sabe qual foi o motivo desse desentendimento? Sim, foi as compras. Foi as compras, o desentendimento foi com o financeiro. A quadra não era coberta. Só para você ter uma noção do que era lá atrás. A quadra não era coberta. A minha mãe chorava porque estava chovendo no sábado, não ia ter samba. O divertimento dela, a paixão dela, era vir para a quadra, cara. Ela dizia que ia para o teu aniversário, marcava tudo com você. Ela não ia. Porque o negócio dela era aqui. Aqui era tudo para ela. Ela estar aqui dentro era tudo para ela. Nesse ano que ela não desfilou, ela acertou tudo com a Vila Isabel. Estava tudo pronto para a Vila Isabel. O presidente da vila marcou com ela na Silmer para comprar tudo que ela queria. Ele ficou lá guardando ela até hoje. Não tinha como. O titi delegado, quando foi para São Paulo, acertou tudo. O contrato dele era ele e minha mãe. Ele acertou tudo pela minha mãe lá, sem comunicar a minha mãe. Quando ele foi passar para minha mãe, ela, você vai sozinho. Eu não vou. Eu não vou. E não foi. O negócio dela era bitolado. Ela cresceu
com isso aqui, Mangueira. E todos que eram daquela época, era assim, era um amor, que não tem jeito, é amor, cara. Você nasce aqui. Você viu tudo acontecer. Não vem, cara. Isso não é uma questão financeira. Tem coisas que o dinheiro não compra. Pode ser o que for. Tem coisas que o dinheiro não compra. E não tem jeito isso. É idiotice, não interessa. Tem coisas que o dinheiro não compra. A felicidade que ela tinha, o dinheiro não ia comprar. Esse é que é o grande detalhe. O dinheiro não ia comprar. Você faz parte daquele tijolo que é isso tudo, que era isso tudo. Então, aquilo também era seu, aquilo também é dela, aquilo também... Está entendendo? Então, é a tua casa. Está entendendo? Você não precisa pedir licença para estar dentro da tua casa. Você está dentro da tua casa, cara. Entendeu? Eu cresci dizendo... Era o quintal dos fundos da tua... A Mangueira era a extensão da tua casa. A Mangueira era a extensão da tua casa. Era o quintal dos fundos da tua casa. Era a tua casa. Essa é que é a grande realidade. E antes de ter o estandarte de ouro, o grande troféu do carnaval, pouca gente sabe disso. Sabe qual era o grande troféu do carnaval? Era do Chacrinha. Os premiados, os melhores do carnaval, na opinião deles, recebiam o troféu do Chacrinha. E minha mãe ganhou 11. Minha mãe ganhou 11 troféus do Chacrinha. 11 seguidos. Nada contra a porta-bandeira de hoje. Tem muitas porta-bandeiras de hoje que não conseguiria dançar com a roupa que era antigamente. Duvido. A roupa antigamente era uma saia de mirinhaque de aço. Era uma saia de mirinhaque de aço. Depois vinha uma combinação com uma outra saia por cima. E depois é que vinha a fantasia. Tu viu o tamanho das bandeiras que era antigamente? E viu os tamanhozinhos da bandeira que é hoje? Duvido que elas dançariam com aquela bandeira. Duvido que elas manteriam a bandeira esticada. Eu me lembro que a minha mãe, o Zé, Dalmo José, é a fera para fazer as crianças. Um grande formador. Ela enrolava uma toalha, minha mãe botava uma toalha amarrada, aí depois vinha essa saia de miniaque e ela ficava para o Zé, aperta, aperta, aperta. Aí depois ela ficava pulando. Pode apertar mais um pouquinho, para chegar aonde ela queria. E ela era chata, e o Zé também era chato. Ficavam os dois lá, era só chato. Titi delegado foi para São Paulo, né? Aí a Mangueira ficou o quê? Sem o quê? Sem mestre de sala. Aí a Mangueira pegou o Roxinho. O Roxinho tinha os problemas deles particulares, internaram o Roxinho para ele ficar bem. O Roxinho ficou bem, desfilou. O que aconteceu com o Roxinho? Ganhou o quê, o Roxinho? Estandarte de ouro, junto com a minha mãe. O Roxinho foi para onde? Contratado por quem? Foi para a Mocidade. Veio o Elcio PV. Veio de Vila Isabel para a Mangueira dançar com a minha mãe, dançou. O que o Elcio PV ganhou? Estandarte de ouro. Foi para ver de Lopes. Aí veio o Lilico. Então, assim, a minha mãe, ela amava aquilo que ela fazia. A diferença, quando você faz uma coisa por dinheiro, é a sua profissão, você faz aquilo pelo dinheiro. Minha mãe fazia aquilo porque ela amava aquilo. A minha mãe, ela sofria. Ela estava muito doente e não comunicou a ninguém que ela sofria. Estava sofrendo com medo de não poder desfilar em 1980, que foi o último desfile dela. Ela estava sofrendo muito, porque era a grande paixão dela.
sobre o delegado, eu queria que você contasse um pouco como é que era essa relação da sua mãe com ele e como que começou essa parceria dos dois. Você quer mesmo saber disso? Por favor. Os dois eram os dois maiores inimigos e amigos. Caramba. Eles dançavam na avenida discutindo um com o outro. Porque ela sabia muito e ele sabia muito. E aí, não segura na minha mão, você me larga, deixa que eu rodo. Mas era o par perfeito. Essa aqui é a grande realidade. Está entendendo? É a grande realidade. Ai de você se falasse mal dele perto dela. Ai de quem falasse mal dela perto dele. Entendeu? Mas era um em carne. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Perfeito. Perfeito. E eu queria que você falasse também um pouco, para reforçar, você já falou bastante sobre isso, mas queria que você comentasse o que a Mangueira significava para sua mãe, o morro e a escola, toda essa extensão, né, do samba, do morro, da escola. A vida dela, resumindo numa coisa, é a vida dela. A vida dela, era o ar que ela respirava. Ela não, cara, ela não conseguiu. Deus é maravilhoso. Se Deus não a tivesse levado e ela não pudesse mais desfilar, ela morreria de sofrimento, está entendendo? Então, como provavelmente ela não poderia mais desfilar, Deus a levou. É isso. E a sua mãe, ela enfrentava dificuldades na escola por ser mulher? Pelo jeito dela, não tinha como ela enfrentar dificuldade, não. Não tinha, não, porque dificuldade ela batia com o pé na porta. Então, não acredito, não. Ó, a minha mãe estava... Tu falando de negócio de dificuldade. Vem coisa na cabeça. A família do meu padrasto, eu ainda morava aqui na Mangueira. A família do ônibus se chamava lotação, né? Então, a família do meu padrasto morava em Piedade. Aí nós viemos, eu era pequeno, minha mãe grávida, meu padrasto ele era gordo, forte, e o ônibus lotado, não sei por que cargas d'água, deu uma confusão com a minha mãe e 3 mulheres dentro do ônibus. Passou um tempão, cara. Samba da Mangueira lotado. Samba da Mangueira ficava lotado, leite de onça, Samba da Mangueira lotado. Minha mãe e o Zé. A minha mãe viu a mulher da confusão ir para o banheiro. Não prestou. Minha mãe esperou a mulher sair do banheiro. Minha mãe deu uma bolacha na mulher, a peruca da mulher subiu. O cabelo da mulher cheio de palha de esteira por baixo da peruca. A peruca da mulher, quando subiu, já sumiu com a peruca da mulher. Minha mãe era ativa. Minha mãe era ativa. Minha mãe era, cara. Tinha um freguês no bar da minha mãe. Ele descia. Esse freguês ele descia e comia uma costelinha de porco. Bebia uma cachaça, costelinha de porco e uma cerveja. Todos os dias ele fazia isso. Teve um dia que ele chegou lá, chegou para minha mãe. Pô, tia Neide, o pagamento não saiu, eu posso fazer o meu... Depois, minha mãe, pode. Ele acabou de comer e foi embora. Minha mãe disse assim para mim, nunca mais ele vai vir aqui. Não venda fiado que você vai perder o freguês. E ele nunca mais vai vir aqui. E o cara nunca mais foi. O bar a rua do bar é aqui e por trás tem a galeria morta. E na galeria morta fica o teu depósito, as coisas ficam ali. A minha mãe avistou o cara num outro bar, pelos fundos. Minha mãe viu o cara lá no bar. Minha mãe pegou a barra de ferro. Aí minha mãe foi lá. Você não precisa entrar mais no meu bar, mas paga o que você deve naquela porra. Porra, mano. Não, dona Neide, paga, não quero que você vá lá, paga o que você... Minha mãe era assim. Então, esse negócio de problema ela resolvia. Pode ter certeza que ela era indigesta para resolver problema. Pode ter certeza disso. A paixão da minha mãe era a Mangueira. Isso nasceu enraizado nela, porque provavelmente a Dindialina, a Nininha Xoxoba, é deles, veio deles, que foi passando para um ou outro. Entendeu? E a nossa família era muito grande.
e todos. O Ailton, diretor de bateria, meu primo. Então, assim, é família mesmo, não tem jeito. Infelizmente, foi um sofrimento muito grande na trajetória final para o falecimento dela. Porque foram dias muito duros para mim, pela a idade que eu tinha, os problemas que eu tinha. A minha mãe, quando ela começou a arriar, ela começou a ter medo de eu ficar sozinho. Ela sabia que eu não ia ter apoio da família do meu padrasto, embora o meu padrasto, para mim, foi meu pai. Eu tinha tudo que eu queria. Ele era muito bem de vida. A minha casa, aqui no Morro, foi uma das primeiras casas a ter televisão. Era um armário embaixo, o som embaixo, era um móvel. Foi uma das primeiras casas. Eu tinha tudo que eu queria. A época era, não esqueça da Caloi, bicicleta Caloi. Tudo que dava na televisão, que ele via como eu entusiasmava, eu tive tudo, mas minha mãe tinha medo de eu ficar sozinho. Porque a minha mãe sabia que ela não estava bem, entendeu? E é isso. Só que, nessa trajetória, tinha um centro de macumba que eu tirei a minha mãe do bar, minha mãe ficou em casa com a minha prima Vera. A Vera tinha operado, e para a Vera não ficar subindo e descendo o morro, a Vera ficou na minha casa. E minha mãe ficou com a Vera. Aí, quando eu chego em casa, a Vera vira, tia Neide não quis comer. Pô, mãe, você não quis comer? Tu come a comida da Vera? A comida da Vera era uma merda. Tu come a comida da Vera? Não. Então como é que eu vou comer a comida da Vera? Tá certo. No dia seguinte, a Vera, tia Neide não pegou sol, não levantou. Mãe, vou lhe levar para o hospital. Meu caso não é hospital. Eu tenho um problema de um santo. Minha mãe falou. Eu peguei minha mãe, botei dentro do carro e fui ao tal lugar lá do santo. A mulher veio e disse que a minha mãe tinha uma obrigação, estava com dívida do santo. Em 1980, a mulher disse que essa dívida era 12 cruzeiros. 12 cruzeiros em 1980 era muito dinheiro. Mas a mulher sabia que a minha mãe tinha. E eu fiquei com problemas. Qual era o problema? Se eu não dou o dinheiro e acontece qualquer coisa, for porque eu não quis fazer, então eu dei os 2 cruzeiros à mulher. Minha mãe ficou lá. A mulher mandou eu voltar no dia seguinte, que eu ia com ela levar os negócios. Levei no negócio sem eu entender nada do que estava acontecendo. Levei tudo para um cemitério com a mulher. A mulher e um outro rapaz com ela. Aí chegou lá, eles fizeram um monte de coisa, que eu não entendia nada. Na volta, ela diz assim, a sua mãe já vai estar bem melhor, você já vai ver. Só que o santo quer mais. Quando eu cheguei no local, o cara que ficou lá com a minha mãe disse que a minha mãe bateu 2 pratos de sopa de entulho. E minha mãe confirmou que comeu sem ter comido. Isso me botou numa situação sem saber o que fazer. Eu estava mandando dinheiro para a Piedade, para o aniversário de 15 anos da minha irmã. O problema dali de dinheiro, a mulher querendo mais dinheiro, e eu sem saber o que fazer. Dei o dinheiro a ela e fiquei de voltar à noite para ir com a mulher de novo. À noite, quando eu volto, a mulher disse que ela iria no carro de não sei quem para me levar minha mãe para o hospital, que agora o médico cuidaria da minha mãe. Eu levei a minha mãe para uma clínica particular, mais uma despesa, sendo pressionado pela família da minha irmã, pelos 15 anos da minha irmã que estava se aproximando, e minha mãe não aparecia, minha mãe em São Paulo, minha mãe internada. E quando eu cheguei na clínica com a minha mãe, eu sabia que a minha mãe não voltava mais. Do jeito da minha mãe não ia voltar. Todo dia, de manhã eu ia lá,
falar com a minha mãe dizendo da minha irmã, para mim fazer as coisas. Chegou sábado, 5 de julho de 1980, de manhã, eu na clínica com a minha mãe disse que eu tinha que entrar na igreja com a minha irmã. Só foi na festa de 15 anos da minha irmã o Teco, meu primo, meu tio João, eu e minha mulher. Mais ninguém daqui foi para a festa. Entrei na missa com ela, todos desceram para a festa e nós viemos embora para casa. Não tinha clima de festa. Quando eu cheguei em casa, antes de eu ir, eu tinha feito a comida do meu cachorro. Eu botei a comida do cachorro, o cachorro virou a vasilha e começou a correr no quintal, dando porrada com a cara na parede. De repente o cachorro parou, ficou deitado quietinho, não comeu. Eu subi para o quarto, estou conversando com a mulher. Daqui a pouco estão gritando, Anderson, Anderson. Como tinha um cara na vila que se chamava Anderson, eu demorei a atender, abri a janela lá de cima. Aí mora o Anderson, sim, para dar um pulo na clínica que a sua mãe não está passando bem. Aí falei, pô, minha mãe faleceu. E eu estava calmo, sabe o que é calmo? Eu estava muito calmo, muito calmo. Minha mãe faleceu. Vai para a casa da tua mãe. Ela não faleceu, ele disse que está passando mal. Minha mãe faleceu, isso é um papo defunto. Vai para a casa da tua mãe, que eu vou lá na clínica. Eu dirigi tranquilamente na clínica, eu estava bem. Cheguei lá, ele vinha, né? Minha mãe faleceu, eu só quero ver minha mãe. Não sei o tempo que eu fiquei com a minha mãe. Eu nunca tinha feito um enterro. Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Aí na agenda, me veio um nome na cabeça, que era uma pessoa que se tornou muito amiga nossa. Eu passava réveillons na casa dessa pessoa. Uma pessoa que fez muito pela Mangueira. Se a Mangueira tem estrutura e chegou a ser isso tudo, esse teto e uma porrada de outras coisas, foi graças ao caminho que essa pessoa fez, chamada José Maria Guimarães Monteiro. Fez muito pela Mangueira. Muito. Fez muito por muita gente na Mangueira. Eu liguei para ele em São Paulo e quem atendeu foi a dona Ivanise, que na época era esposa dele. Goi, minha mãe faleceu. Goi! Passou o telefone para ele, olha só, tu vai para o meu apartamento aí no Rio, que uma pessoa vai se encontrar com você lá. Era Vieira Souto, esquina com Maria Quitéria, Ipanema. Eu fui para lá, cheguei lá, tinha uma pessoa, e a pessoa disse assim, o Zé falou que tem que fazer o maior enterro que já teve no Rio de Janeiro. Então ele botou tudo que tinha de melhor na época, né? 1980. A minha mulher veio para a Mangueira e contou para meus parentes aqui, que aí deu o alarde todo, começou a dar no rádio, essas coisas todas. E eu me vi, tipo assim, 4 horas da manhã, na capela com a minha mãe sem ninguém. E Entendeu? que memória da sua mãe você gostaria de cultivar? Pô, cara. Hoje, eu tenho uma filha. Eu tenho 3 filhos. Mas eu tenho uma filha que eu vejo a minha filha, eu vejo a minha mãe. Eu vejo a minha filha. E todos que conheceram a minha mãe, na idade que tem a minha filha, diz que a minha filha é a minha mãe. Então, todas... É minha mãe. Todo jeito da minha mãe, todo jeito da minha mãe. Eu vejo a minha neta, eu tenho 6 netos. Eu vejo uma das minhas netas, eu também vejo a minha mãe. Assim, o jeito, você vê todinha. Então, a minha mãe é a coisa que eu mais vejo. Quando eu vejo uma bandeira girar dentro da quadra da Mangueira, muitas das vezes, naquele rodopio, eu vejo a minha mãe. Muitas das vezes. Quando aquela
a Esquel, estava dançando. Cara, teve uma vez que foi muito forte. Eu vi a minha mãe, entendeu? E aí, a Esquel virou para mim uma vez, Goya, eu posso fazer assim? Aquilo. Uma outra essa mulher foi fantástica comigo. Era uma mulher que eu não podia ver ela dançar, que eu caía em lágrimas mesmo. Ela nos deixou também já, Imperatriz Leopoldinense, a Maria Helena. A Maria Helena deu uma entrevista uma vez que toda a inspiração que ela tinha, e ela procurou sempre imitar, fazer, era minha mãe. E ela era a minha mãe dançando também. Todo o momento. Até o jeito de sacudir, o caminhar era chocante. E ela me chamava de filho. A Maria Helena me chamava de filho. Então, assim, eu ficava feliz, fico feliz, numa entrevista como essa. Assim, 1980, cara. Olha quanto tempo faz que ela foi embora. E hoje em dia, no mundo que nós vivemos hoje, as pessoas não sabem quem foi, quem é, o que fez, tá entendendo? Isso, entendeu? Às vezes é chato pelo mundo que nós vivemos hoje, muito dinâmico, muita correria, muito tudo. Mas a minha mãe, a paixão dela, volto a dizer, era uma só. Estação Primeira de Mangueira. Para ela, isso era tudo. Aí quando você toca, né, sobre essa importância da memória, justamente para que essas novas gerações conheçam não somente a sua mãe, mas também outras mulheres importantes para a escola de samba, na Estação Primeira de Mangueira, né, a gente lida também com a homenagem que a sua mãe recebeu em 81, né, em que uma rua passa a ter o nome da sua mãe. E quando você passa por essa rua... Qual rua? É Dona Neide. Mas qual? Porque tem duas. Tem duas? Tem duas. Ela tem uma na Ilha do Governador. Não, tá? seria daqui, no caso. Mas tem uma aqui, uma travessa aqui, e tem uma na Ilha do Governador. Tá? Tem uma acho que é Jardim Guanabara. Aí qual é o sentimento que fica Cara, para você? Eu fico feliz em dois sentidos. Porque essas coisas de política, eles hoje botam ali, mas logo depois o outro ali fala, eles tiram o nome desse daqui e vão botar outro. Tem muito disso aqui, né? E, olha, tá lá esse tempo todo, tá lá ainda, entendeu? Tem até um amigo meu que mora na rua, entendeu? Isso é muito legal, entendeu? Quando ele foi morar lá, ele tirou uma foto de lá e mandou para, pô, aqui, eu moro na rua da tua mãe, cara. Mas, pô, é legal assim. Então é muito legal, não tenha dúvida. Tu se sente envaidecido, vamos dizer assim, né? Tu se sente envaidecido, não resta a menor dúvida. E é muito legal, isso nós temos que aprender uma lição. Temos que aprender uma lição. A lição é o seguinte, cara, não vamos esperar as pessoas morrerem para fazerem. Vamos fazer por muitos que estão aqui ainda vivos. Ele em vida. Nós temos tantos e tantos aí ainda. Vamos fazer com ele em vida. Vamos dar essa alegria a ele antes dele ir embora. Está entendendo? É muito legal. Eu me sinto a dizer, pô, mas cara, podendo ter feito com ela em vida ou com o outro em vida. Está entendendo? Nós temos tantos bambas mesmo, nossos ainda aí, que mereciam homenagens em vida. Está entendendo? E como é hoje a relação da família com a Mangueira? Pô, cara, como eu posso dizer? O que aconteceu? De um modo geral, com o morro em si. Entenda. Antigamente, a única coisa que você tinha, qual era? O samba, a Estação Primeira de Mangueira. Hoje, tem mil coisas. Hoje uma porrada de gente vai para a igreja, o outro vai para o forró, o outro vai não sei o que lá. Então, e por, também posso dizer, má administrações também que passou, isso faz muita gente se afastar. Tá? Mas, hoje da minha família tem o Fábio, que toca na bateria, tem o Ailton, isso, entendeu? Mas a minha tia Déia, que ia para a igreja, mas continuava a desfilar, ela ficava no samba a noite toda, aí saía do samba, ia pro
Como é que pode? Ela saía da quadra e em casa trocava de roupa de manhã cedo. Ia para a igreja. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Cada um com o seu parangolé. Mas era assim que ela fazia. Ué. O que eu posso fazer? Entendeu? Mas, assim, o amor continua o mesmo. O amor continua o mesmo. Não adianta. Está enraizado. Não tem jeito sobre isso. Entendeu? Não tem jeito. Isso aí é infinito. Essa é que é a grande realidade. Sobre esse trabalho do Centro de Memória, o que isso significa, assim, resgatar a memória da sua mãe? Foi uma das melhores coisas que foi feita na Mangueira. Começou lá atrás com Guerra Peixe, se eu não me engano. Tá? Foi um cara que, né, o Guerra Peixe. Eu acho que é uma coisa que todas as administrações deveriam fazer o maior incentivo possível. Então, é muito complexo essas coisas todas, mas eu só torço, vou dizer sincero para você, para que não venham, em algum momento, alguém calar vocês neste sentido. Porque o caminho é esse. O caminho é esse. Isso é resgatar muita coisa. Isso é fazer a história vir à tona de muita coisa. É tirar dúvidas de muita coisa. Considerando assim, o legado da sua família, sobretudo a atuação das mulheres, né? Que mensagem você deixaria para as mulheres que fazem e farão parte da escola de samba? Acima de qualquer coisa, para tudo que se faz aqui na vida, tem que ter o respeito, em todos os sentidos. E é isso que está faltando no mundo que nós temos hoje. Respeito. Porque para você ser respeitado, você tem que respeitar. Assim, irá caminhar. E eu espero, no fundo do meu coração, que eu vou dizer agora, é o seguinte, que o trabalho de vocês seja respeitado, por exemplo. Porque é de fundamental importância o que vocês estão fazendo. Imagine se essa iniciativa, neste sentido, tivesse acontecido há 20 anos atrás. O resgate seria menor, porque não ficou uma lacuna tão grande. Quer ver só um negócio? Quantos e quantos sambas históricos de rodinhas de samba que se tinha, que se chamava samba de terreiro, quantos e quantos sambas se perderam com a morte de A, B ou C? Isso deveria ter feito aqui no Salão VIP, ali embaixo, um domingo, uma grande roda de samba e gravar tudo e ficar todo mundo ali para aquilo ficar na história, ficar gravado, entendeu? Porque se perde as coisas se perdem, o tempo apaga as coisas, entendeu? Isso nós precisamos, é muito importante o trabalho de vocês nesse sentido, desse resgate de muitas coisas. Eu acho isso. A minha mãe era isso. Aqui, tu pode ter certeza que está a maior felicidade dela, aqui está a felicidade dela. Pode ter certeza que aqui ela estava plenamente feliz. Aqui ela estava plenamente feliz. Aqui, com certeza, pô, é o quintal dela, né? Ela poder... É o êxtase total dela. E esse daqui, com certeza, pelo jeito, é o roxinho. Não parece ser o titio delegado. Aqui ela está dentro da quadra, é a felicidade total, todos ali, era a felicidade. Ela adorava quando o delegado ficava e jogava o corpo todo para trás, ia lá no chão. Ela adorava aquilo ali, ela adorava porque ela ficava sacaneando ele. Porque para ele levantar, ele dependia dela, dar a mão, para ele poder levantar. Aí ela, filha da puta, vai ficar aí um tempão que eu não vou te dar a mão. E ninguém está sabendo o que está acontecendo entre os dois. Né? Pô, teve um ano que ela desfilou descalço, teve um ano que o titio, o sapato dele deu problemas, entendeu? E um protegia o outro. Quando você tinha dificuldade, o outro atraía atenção. Como era a apresentação deles no jurado? Os dois estão indo, se apresentam. Vou sair rodando, tu faz o teu que eu faço o meu. Porque naquele tempo, não é essas coreografias que eles fazem hoje. Eram bem diferentes.